Trambakam Jajamahe Sugandim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandana Mitriurmukshyamamrita. Estamos hoje no estudo de autoconhecimento e de meditação. Eu sou Mantra Brata Das. E eu sou a Fafu. Então decidimos gravar esta aula, este estudo. E o que significam os mantras? Para que serve o mantra? Os mantras servem para ativar o poder infinito que há dentro de ti. Quando a gente recita os mantras diariamente, eles transformam a nossa vida. Transformam nas coisas mais simples, como dormir melhor, ter um bom resultado no trabalho, sentir-se melhor fisicamente, espiritualmente. Vai se carregando da energia, da atmosfera superior. Os mantras são muito poderosos, são muito reconhecidos, não? Muita gente já sabe o poder dos mantras, da vibração, não? Se vamos a estudar um pouco de ciência. Então, o que fazemos em nosso estudo são leituras, não? Não somos donos da verdade. O que a gente faz estudos para adquirir algumas ferramentas para se autoconhecer, para conhecer a vida, conhecer o pensamento dos outros, a posição, a visão que outros tiveram e, sobretudo, pessoas que se dedicam a isso, ou dedicaram sua vida a se autoconhecer, a meditar, a entrar nesses estudos profundos de essa autopesquisa de si mesmo. Então, hoje temos uma leitura muito interessante, não? Sobre o livro dos homens de Osho. Então, nada menos que Osho falando de uma personagem muito famosa na história da humanidade, como é Sócrates. O que falava o Sócrates a respeito que ainda é vigente para nós, não perde o sentido. Então vamos estudar um pouquinho sobre a postura de Sócrates. Sócrates foi punido pela sociedade. Pessoas como ele estão sujeitas a serem punidas, pois são indivíduos e, como tais, não permitem que ninguém os domine. Sócrates foi envenenado. Encontrava-se deitado na cama e o homem encarregado de lhe dar o veneno o estava preparando. O sol estava para se pôr, era o momento certo. O tribunal tinha dado a hora exata, mas o homem estava atrasado no preparo do veneno. Sócrates perguntou ao homem: "O tempo está passando, o sol está se pondo, por que o atraso?" O homem não pôde acreditar como alguém que estava prestes a morrer estava tão preocupado com a hora exata da própria morte. Na verdade, ele deveria estar agradecido pelo atraso. O homem amava Sócrates. Ele tinha o ouvido no tribunal e percebido sua beleza. Ele sozinho tivera mais inteligência do que Atenas como um todo. Quis se atrasar um pouco mais para que Sócrates pudesse viver por mais algum tempo. Mas Sócrates não o permitiria. Disse então: "Não seja preguiçoso, apenas traga o veneno." O homem, ao dar o veneno a Sócrates, perguntou a ele: "Por que está tão animado? Vejo tanto esplendor em seu rosto. Vejo tanta indagação em seus olhos. Não compreende? Você vai morrer." Sócrates explicou: "É isso que eu quero saber. A vida eu conheci. Foi bela. E mesmo com todas as suas ansiedades e angústias, ainda assim foi uma alegria. O simples ato de respirar já é alegria suficiente. Vivi, amei, fiz o que queria fazer, disse o que queria dizer. Agora quero provar a morte, o quanto antes, melhor." Há apenas duas possibilidades. Ou a minha alma vai continuar a viver sobre outras formas, como dizem os místicos orientais, o que é uma grande emoção, pois será possível continuar essa jornada da alma livre do fardo do corpo.
O corpo é uma gaiola e tem limitações. Ou talvez os materialistas estejam certos quando dizem que quando o corpo morre, tudo morre. Ninguém permanece depois. Isso também é uma grande emoção, ou seja, não ser. Sei o que significa ser, e é chegado o momento de saber o que significa não ser. E quando eu não for mais, qual será o problema? Por que eu deveria estar preocupado com isso? Não estarei lá para me preocupar, e então por que perder tempo agora? Esse é o homem que ama a si mesmo. Até mesmo a responsabilidade da morte ele escolheu, uma vez que o tribunal não tinha nada contra ele. Foi apenas preconceito público, o preconceito das pessoas medíocres que não podiam compreender os grandes voos da inteligência de Sócrates. Entretanto, elas eram a maioria, e todas decidiram pela morte de Sócrates. Todos decidindo para a morte de Sócrates, não? Aí era a maioria, e assim acontece, não? Com algumas situações, a maioria decide, mas só que essa maioria, às vezes, é manipulada, não? Vamos a ver como os donos de um circo manipulam, manipulam um público, um povo, uma nação, enfim, colocam no cenário e aí os donos do circo criaram um rio por onde todo o público, todos os seres estão indo por esse rio. E das duas orilhas, das beiras tem jacarés. Então, alguns querem ir para um lado, tem jacaré para outro, escolhem qual dos jacarés de ser devorado por qual desses jacarés. Mas todos estão indo para lá. Se algum deles, como Sócrates, fizesse algo diferente e propusera talvez para a gente, vamos ser um plebiscito, donde nós, como maioria, possamos colocar nos jacarés, podemos colocar nos cisnes. Ou outros animais mais favoráveis a lo que nós queremos, um destino onde nós queremos chegar, e talvez mudaria o destino. Então isso que faz homens livres, que mesmo na frente da morte, mantém a sua postura frente à vida. É uma postura diferente da que nos sugerem, não são colocadas para nós na nossa frente. Então continua Sócrates delucidando. Elas não conseguiram responder a um único argumento proposto por ele. Provavelmente não conseguiram sequer entender o que ele estava dizendo, e responder então estava fora de questão. Ele destruiu todos os argumentos daquelas pessoas e, apesar disso, como estavam em uma cidade democrata, elas decidiram que aquele homem era perigoso e que devia lhe ser dado veneno. Qual foi a sua culpa? Sua culpa foi, segundo aquelas pessoas, fazer com que a nossa juventude seja rebelde, fazer com que a nossa juventude fique cética, fazer com que a nossa juventude se torne esquisita. Ele cria uma lacuna entre as gerações mais velhas e as gerações mais jovens. Os mais jovens não ouvem mais os mais velhos e discutem sobre isso. E isso acontece por causa desse homem. No entanto, os juízes eram um pouco melhor do que as pessoas comuns. Disseram a Sócrates: vamos lhe dar algumas alternativas. Se deixar Atenas e prometer nunca mais voltar, pode se salvar da morte. Ou se quiser permanecer em Atenas, então deve parar de falar, ficar em silêncio. Depois também podemos persuadir o povo a deixá-lo viver. Caso contrário, a terceira alternativa é que amanhã, quando o sol se pôr, você terá que beber o veneno. O que Sócrates fez? Disse: estou pronto para tomar o veneno amanhã ou hoje, quando quer que o veneno esteja pronto. Mas não posso parar de dizer a verdade. Se estiver vivo, vou continuar a dizê-la até meu último suspiro. Além disso, não posso deixar Atenas apenas para me salvar, porque depois vou sempre me sentir um fraco que ficou com medo da morte, que escapou da morte,
que não pôde assumir a responsabilidade da morte também. Tenho vivido de acordo com a minha própria forma de pensar, sentir e ser, e quero morrer também dessa forma. E não se sinta culpado. Ninguém é responsável por minha morte. Sou eu o responsável. Eu sabia que isso estava prestes a acontecer, já que falar a verdade em uma sociedade que vive de mentiras, fraudes e ilusões é pedir para morrer. Como isso tem acontecido há muitos anos e ainda é vigente, ainda isso é válido, não? Que nesta sociedade é assim, por isso falar com metáforas faz com que aquele que sabe, aquele que está preparado para entender, entende perfeitamente e sabe internamente qual é a mensagem que está chegando. Então, a consciência, quem desperta sua consciência, eleva seu nível de consciência, também é um homem que não vai ser dominado, escravizado, porque a consciência é o melhor governo que existe. A consciência te torna livre e você não tem medo à morte porque sabe que a consciência nunca vai desaparecer porque todo é consciência. E assim podemos ir aprofundando, como fala Osho, não? Os orientais levam séculos se estudando, se autoconhecendo e conhecendo a profundidade, o que é a vida, o que é a morte, o que significa Deus, o que significa alma, o que significa o tempo. E quando uno aprofunda nesses conhecimentos, aí vai descobrindo, não, que, por exemplo, um dos aspectos do tempo, que também é um aspecto da fonte criativa, para nós, relativamente, o tempo é nossa vida, é nossa permanência no tempo. Mas neste corpo, mas espírito não tem tempo, tem todos os tempos, não um tempo separado, não um tempo relativo. O espírito, nossa essência, nosso ser é eterno, não? Então, continuamos com a leitura aí de Sócrates para ver o desenlace de... Não culpo essas pessoas pobres que decidiram por minha morte. Se alguém é responsável, esse alguém sou eu. E quero que todos saibam que vivi assumindo responsabilidades por mim mesmo e vou morrer dessa mesma forma. Em vida, fui um indivíduo. Na morte, sou um indivíduo. Ninguém decide por mim. Sou eu quem decide sobre o meu destino. Imagina. Isso é uma chave sacada para quando uno vai estabelecer sua própria cura. Quando a gente está esperando um Salvador, vai ficar toda a vida esperando um Salvador, porque o Salvador está em você, você é o Salvador. E você é o responsável por tudo o que faz, por tudo o que pensa, tudo volta para nós pelas leis da natureza, não? Você joga uma bola para frente e ela volta, você cuspe para o céu e volta. Então, você é responsável por haber comido tantas coisas, tanta porqueria em sua vida e se está se tornando responsável para quando um dia o corpo se cansar de comer tantos enganos, tantas mentiras. Então, aí começamos nós. Não é o de fora. O de fora é um reflexo de lo que nós somos por dentro, aspectos de nós, não? Então, quando você deixa de comer porqueria, você deixa de se enganar. Portanto, então, ao deixar-se de enganar, você vai trazer pessoas sinceras para você. Atitudes sinceras, realidades sinceras, porque você se está sincerando, você está conhecendo, se aproximando à sua verdade, está sendo veraz com você mesmo, autêntico com você mesmo. Então, essa é a forma de mudar essa realidade externa, a melhor e menos violenta, menos agressiva, é mudando internamente. Isso me faz refletir esse estudo de hoje, de nos conhecer um pouco, nos conhecer como ser humano, como espírito, como consciência,
São vários aspectos em que nós podemos ir aprofundando, não? De autoconhecer. Então, esses estudos servem para isso, trazer algumas reflexões que sirvam para nós, nos inspirar, refletir ou avançar se nós já estamos caminhando nesse caminho de autoconhecer, de autoinvestigação. O que trouxe para ti essa leitura, Fábio? Qual pegou mais profunda a ti, essa reflexão? De manter a nossa integridade mesmo, a nossa verdade, né? Não ser manipulado, porque quanto mais a gente é manipulado, menos a gente é a gente mesmo. E menos a gente pode entregar para o mundo. Porque a gente também vai entregar uma mentira. Que não é a gente. Só que não é fácil, né? Porque quando você assume a sua verdade, assume a sua forma de enxergar, de perceber, de manifestar, às vezes você é tido como um louco, como fora do padrão. Do padrão, da caixinha. Por isso que muitos não empreendem, não? Porque às vezes quando uno empreende autoconhecimento e práticas espirituais, enfim, essas coisas também, esse processo de se curar, por exemplo, você tem que renunciar a certos comportamentos, não? A certas formas de se alimentar, certas formas de viver. Você tem que ter um pouco de disciplina para mudar algumas ações, comportamentos. Ou quando uno está avançando, parece que está pior. É Não? porque foi muito tempo também, né? Muito tempo de atitudes erradas, será? Se é que existe desfavoráveis. Então, é o que a gente estava falando no curso, não é uma coisa que se muda assim. Não é uma coisa que se muda em 21 dias. Sim, não é uma coisa que você anda ao médico, terapeuta, psicólogo e uma sessão já você ficou bem, não? Porque você levou 5, 10, muitos anos talvez se comportando para chegar um momento em que somatiza no corpo e te faz parar, não? Para prestar atenção para algo, para mudar algo. O que está pedindo é uma mudança, porque senão o corpo não vai dar conta. Sim, para às vezes se manter mesmo saudável, sendo, mesmo sendo uma coisa que vai ser favorável agora, como ele já está tão acostumado com esse estímulo constante, ele mesmo fala assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo agora? Que mudança é essa que nunca veio e agora está vindo? Então, um processo, é um processo até que uno criou uma realidade, uma situação, e tem um processo em que vai degradativo, tem que também ter paciência. Sim. E talvez não lo resolve uma só pessoa, é multidisciplinar. Talvez tem que ir ao médico, tem que ir ao psicólogo, tem que ir ao terapeuta, então uma mistura de várias coisas para uno ir se aproximando a estar nesse estado saudável. E assim, al estarmos en estado saudável, também o que está em torno é influenciado por meu estado saudável, não? Sim, porque a gente atrai, né? A gente sempre atrai mais do mesmo. Então, vamos encerrar está ficando muito longo nosso estudo, então vamos a fechar, agradecendo a todos por nos acompanhar, lembrando que todas as terças-feiras, 19 horas, estaremos aqui batendo um papo e nos autoconhecendo, procurando, nos inspirando em algumas leituras, em alguns pensadores, em alguns praticantes, em alguns meditadores. Então, isso. Namastê, muito grato por nos acompanhar e até o próximo episódio. Até. Namastê.